Todos acharam? E diz assim: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa e em cima do seu quarto, onde havia janelas abertas, da banda de Jerusalém, orava 3 vezes ao dia, e punha de joelhos e dava graça diante do seu Deus, como costumava fazer. Somente até aí por enquanto. Fecha sua Bíblia. Pai, em nome de Jesus, estamos na Tua presença, Senhor. Papai, que o Senhor esteja me capacitando, Senhor, que eu venha ser vaso de honra usado pelo Senhor nesta noite, Pai. Senhor, que o Senhor esteja abrindo o entendimento dos Teus filhos, Senhor, abrindo o coração, porque assim como foi louvado aqui agora, queremos Te ver, queremos Te contemplar, queremos Te exaltar, queremos estar cada vez mais próximo de Ti, Pai. E para isso, Senhor, ó Deus, estamos aqui para nos alimentar essa noite da Tua palavra, Senhor. Derrama a Tua revelação do alto, é o que eu Te peço, em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar, irmãos? Essa passagem, ela é conhecida por muitos irmãos. É onde Daniel foi lançado na cova dos leões. Daniel era um varão de oração, um varão íntegro com o Senhor. Certa feita, o Senhor tinha posto Daniel acima de presidentes para ajudar no seu governo, o governo do rei Dário. E abaixo de Daniel tinha alguns presidentes, alguns sátrapas que eram governantes da época. O rei tinha constituído, se não me engano, 120 governantes. E eles não adoravam ao mesmo Deus que Daniel. E, enciumado, com inveja de Daniel, eles buscavam artifícios para poder fazer com que Daniel fosse sucumbido, fosse morto. Eles tramavam contra a vida de Daniel. Porque o rei estava tão contente com Daniel, com a forma que Deus se manifestava na vida de Daniel, que o rei já queria expandir a autoridade de Daniel para uma região maior do reino. E eles, percebendo isso, então tramaram contra a vida de Daniel. Mas não se achava culpa em Daniel, não se achava nada para condená-lo. Então eles, usando de um subterfúgio da lei, eles chegaram ao rei e pediram que fosse baixado um decreto. Pediram para que baixasse esse decreto. E aí conseguiram passar uma papa fina no rei. Foram lá e falaram, enrolaram o rei. E o rei entrou na carne ali como homem, né? Eles engrandeceram, enalteceram o rei. E falaram para o rei: ó rei, baixa um decreto aí que durante 30 dias ninguém pode adorar a Deus nenhum, a não ser ao Senhor. Tudo vai ser pedido a ti, a mais ninguém. E o rei então se envaideceu. E sem perceber que havia um plano articulado por trás disso, ele assinou esse decreto. E aquele decreto que ele assinou, ele não podia ser revogado, nem mesmo por ele. Quando ele viu o que estava acontecendo, já era tarde. Mas aí, os governantes, os presidentes, já estavam articulando esse plano. Foram atrás de Daniel. E Daniel, quando ouviu esse decreto, ele clamou ao Senhor e orou, sem medo do que havia acontecido. Então Daniel orou, dobrou seu joelho, como fazia, 3 vezes ao dia, de janelas abertas, virado para Jerusalém, e adorou ao Senhor. E esses governantes, quando viram aquilo, foram lá e cochicharam, enredaram no ouvido do rei: ó rei, Daniel está buscando outro Deus. Não foi o Senhor que baixou um decreto, o qual não podia ser revogado? Por que agora Daniel está lá? E o decreto dizia que quem fizesse isso seria jogado nas covas dos leões para ser morto, amém? Amados, e aí começa, então, a nossa reflexão de hoje. Nós temos que ter uma vida de oração, por quê? Porque para nós nos achegarmos ao Senhor,
para nós nos chegarmos a Deus, nós devemos primeiramente conhecê-lo cada vez mais. E como é que a gente faz isso? Nós conhecemos mais a Deus quando conhecemos a sua palavra, quando conhecemos aquilo que ele deixou escrito. Isso que nós estamos fazendo aqui essa noite, reunidos para falar da palavra do Senhor. Nós estamos cada vez mais nos chegando para perto de Deus. Então, quando nós ouvimos a palavra, meditamos na palavra, nós nos alimentamos e damos alimento para que o Espírito Santo de Deus se manifeste através das nossas vidas. Amados, nenhum de nós aqui está habilitado a advogar a alguém, se não leu, se não estudou, se não fez uma faculdade. Você pode até ter um pequeno conhecimento de lei, mas você não vai conseguir chegar perante o juiz e executar uma defesa. Um advogado consegue. Por que ele consegue? Porque ele estudou, porque ele dedicou seu tempo, porque antes de defender uma causa, ele olha na Constituição e vê, olha nas leis e vê o que pode, o que não pode, qual a brecha que foi aberta, como deve ser fechada. E ele chega perante o juiz e assim advoga a causa. Por isso, amados, nós temos que estar aqui com a nossa Constituição espiritual, que é a palavra do Senhor, tendo conhecimento. Porque quando nós conhecemos a palavra de Deus, então nós vamos falar com o nosso juiz, Jesus Cristo, que também é o nosso advogado, porque ele vai nos julgar perante ao Senhor, junto ao Senhor. Então, quando nós chegamos a ele e falamos, está escrito, assim ou assado, não tem como nós não ganharmos a causa, amém? Porém, se nós não andarmos segundo o que está escrito, segundo as leis, nós perecemos. Então, quando nós conhecemos da lei, como é que funciona a nossa petição perante o juiz? Nós não vamos lá para escrever nada. Nós vamos o quê? Nós vamos orar. Nós vamos dobrar o nosso joelho e falar com o Senhor. Senhor, preciso de Ti. Está se levantando algo contra mim, Pai. Ó Deus, Tua palavra diz que nenhum mal me sucederia, praga nenhuma chegaria à minha tenda. Então é uma oração de súplica. Está suplicando ao Senhor, dentro da palavra de Deus. Amados, Deus não é homem para que minta. Então você está falando, Senhor, Tua palavra diz que praga nenhuma chegará à minha tenda. E quando você toma uma posição com o Senhor, você tem intimidade com Deus. Então Deus ele vai falar, meu filho está clamando a mim. Está clamando na minha palavra. Vou atendê-lo. Porque muitas das vezes, irmão, a gente quer falar com Deus de qualquer jeito. De qualquer forma. Deus é amigo. Nós podemos nos achegar a Ele. Deus é amigão. Ó paizão, obrigado por isso, obrigado por aquilo. Mas se você pede sem respaldo na palavra, amados, às vezes as coisas não acontecem como você quer. A oração nem sobe, nem passa do teto. Porque para a oração subir, amados, você tem que ter uma constância com o Senhor. Você tem que ter uma vida de consagração a Deus. Como é que você se consagra? Meditando, orando. A Bíblia fala, medita na palavra dia e noite para que tudo te vá bem. Amém? Ela não fala assim, olha, você tem que passar 24 horas orando. Você tem que ler a Bíblia 24 horas. Ela fala para você meditar. 1 minuto, 2 minutos, 10 minutos, 20 minutos. Se você vai nessa constância de meditação, de intimidade com o Senhor, o Espírito Santo de Deus, não é o irmão Cotrim, o irmão Danilo, o pastor Joaquim, que vai ficar falando para você, você tem que orar mais, você tem que meditar, não. Amado, se você se dispõe a ter uma vida de consagração com o Senhor, 1 minuto que seja por dia, o Espírito Santo de Deus, ele vai fomentar o seu coração, ele vai aquecer o seu coração de tal maneira, que daqui a pouco 1 minuto não é o suficiente. 2 minutos não é o suficiente. 3 minutos não é o suficiente, amados. É como se fosse o primeiro amor, aquela namoradinha que você conheceu, aquela moça bonita que você conheceu, ou aquele rapaz que você foi apresentado, e aí ele deu aquela olhadinha para você, e você ficou ali encantado com aquilo. Assim a palavra de Deus, quando você a conhece, a recebe, você fica encantado, maravilhoso, maravilhado com ela. E quando você tem desejo de conhecer cada vez mais, então você vai para a sua casa, e você vai pensar naquele namoradinho, naquela pessoa, e assim você também vai pensar na palavra de Deus. O Espírito Santo vai te trazer aquilo no seu coração, e o seu desejo de andar com Deus vai ser cada dia mais. Se você era aquele namorado que mandava as cartinhas
como eu fiz várias vezes, atravessava a balsa todo dia para pôr uma cartinha na caixinha do correio, né? Tá lá minha esposa que não pode confirmar. Todos os dias eu namorava, atravessava a balsa de Santos para o Guarujá, escrevia uma cartinha, voltava de novo, já devia ir com a carta escrita, né? Mas a inspiração vinha depois que eu voltava. E colocava na caixinha do correio, todo dia a cartinha estava lá. Amados, assim é a sua vida de oração com o Senhor. Você começa a se apaixonar, você começa a se envolver, você começa a experimentar coisas que você jamais sonhou experimentar. Porque esse relacionamento, amados, é um relacionamento que não tem fim. É um relacionamento que você não vai sofrer decepções. É um relacionamento o qual você vai ser sempre bem sucedido. Sabe por quê, amados? Porque o Senhor, Ele é fiel, Ele não é homem, Ele é um Deus supremo sobre as nossas vidas, amém? E Daniel então, amados, se viu numa situação complicada, o qual, mediante a inveja daquele povo, a inveja do mundo, a opressão que estava acontecendo ali, mediante ao homem de Deus, e muitas das vezes nós estamos no trabalho sendo oprimidos, sendo sufocados, as tentações vêm, as propostas vêm, e muitas das vezes você pensa em ceder a corrupções, a concupiscências da carne, porque se você não fizer aquilo, você vai ser excluído daquela turma. Se você não fizer aquilo, você não vai receber a promoção. E aí você deixa o homem carnal falar e esquece do homem espiritual. Porém o Senhor, Ele te honra. E o que Daniel fez? Ele poderia ter falado, não vou orar, não quero ser preso. Mas ele não se vendeu, ele não se corrompeu. Ele não olhou para as circunstâncias. Muitas das vezes a circunstância está adversa à sua vida. Mas não olhe para as circunstâncias. Olha para aquele que pode mudar as circunstâncias, amém? Então Daniel foi, quando ficou sabendo do decreto, dobrou o seu joelho e orou. Ele tinha uma decisão pessoal, que era buscar ao Senhor. E ele dobrou o seu joelho e orou. Clamou ao Senhor 3 vezes ao dia. E foi condenado. Ah, irmão, mas se ele orou, por que Deus não livrou? Amados, em tudo Deus tem um propósito. Deus tem o sim, Deus tem o amém. Muitas das vezes você passa por algumas provações e fala, Senhor, eu sou teu filho, eu tenho orado, tenho buscado, tenho clamado, sou dizimista, estou na sua casa, tudo culto. Por que isso está acontecendo comigo? Amados, o Senhor tem grandes planos na sua vida, e muitas das vezes para que Ele venha se cumprir, é preciso que você passe por algumas situações, para que pessoas que te olhem, quando o Senhor agir na sua vida, ela venha reconhecer que o Senhor é Deus na sua vida, amém? E o Senhor podia ter livrado Daniel logo de início, colocado lá alguns anjos, e ninguém entrava no aposento de Daniel e o tirava de lá. Mas não foi assim que aconteceu. Quando os invejosos, os fofoqueiros, os curiosos foram lá e ficaram falando no ouvido do rei, o rei não teve saída. O rei teve que condenar a Daniel. Então manda trazer Daniel, aquele homem que tinha orado, que estava ali firme. Amados, o rei não era crente, mas o rei tinha grande apreço por Daniel. Daniel era um amigo do peito do rei. E foi enganado, ludibriado. Muitas das vezes, meus queridos, nós somos enganados pelos nossos amigos, que tanto diz que nos amam, bate nas nossas costas, está ali sempre comendo uma carne, sempre na sua casa, em tempos de alegria. Mas na hora que a coisa fica feia para você, aí você vai ver quem é teu amigo. Os amigos de churrasco somem, e só fica um, que é Jesus. Glória a Deus por isso. Porém, amados, o rei aqui não quis entrar na cova do leão com Daniel, não. O que ele pôde fazer, meus queridos, foi tomar uma posição. Muitas das vezes você insiste com o seu familiar. Olha, eu me converti, fui naquela igreja lá, a igreja cristã Aprisco, que é uma maravilha. Deus mudou minha vida, Deus restaurou minha sorte. Eu tinha enfermidade, fui curado. Você tem que se converter, você tem que ir lá. Você tem que adorar esse Deus que eles servem. Larga esse santo, larga essa estátua, larga esse ídolo. Amados, quem convence é o Espírito Santo, não é você.
Mostra no seu dia a dia que Deus mudou a sua vida. Amém? Ora, jejua. A hora que alguém chegar com um problema para você, meu irmão, eu vou orar pela sua vida. Porque tudo que você faz em relação ao reino é para a honra e para a glória do Senhor. Então, quando você fala para alguém, eu vou orar por você, a pessoa falou para essa pessoa aí crer em Deus. Você está exaltando ao Senhor. E não esqueça de orar não, amado. Se você é um cara esquecido como eu, ora na hora. Ah, mas está dentro do shopping, não tem problema. Abraça o irmão lá. Irmão, eu vou orar. Você quer oração, irmão? É agora. Pai, em nome de Jesus, entra com providência nessa causa. É assim que eu faço, amados. Eu não estou nem aí onde é que eu estou. Às vezes a pessoa fica até com vergonha, mas eu não fico não. Porque a vergonha da pessoa é momentânea, porque Deus honra, Ele age. Depois que a pessoa vê que Deus está agindo, Ele esquece. O fogo desce, amém? Então, meus queridos, o rei nada pôde fazer. E Daniel, de maneira alguma, chegou algum dia para o rei e falou: Deus, ô rei, o seu Deus não vale de nada. O seu Deus não é ninguém. O Deus que você serve é um Deus caído. Daniel não fez isso, amados. Eu não sei para que eu estou saindo um pouquinho, amados, mas Deus quer falar com alguém aí, amém? Meus queridos, o que Daniel fez? Ele tinha uma conduta de vida, ele tinha uma moral, ele tinha uma conduta espiritual, o qual ele orava, ele era dedicado ao Senhor, ele tinha uma vida de dedicação, um estilo de vida, ele tinha convicção do que ele fazia, ele tinha convicção do Deus que ele servia, ele conhecia o verdadeiro Deus de Israel, e ele tinha uma vida de consagração com o Senhor, porque 3 vezes ao dia ele orava, e é isso que nós devemos ter, amados, uma vida de consagração. Ah, mas eu não tenho tempo de orar 3 vezes ao dia, amados, 5 minutinhos, 1 minutinho, 2 minutinhos. Lembra da namorada, o amor vai crescendo, o Espírito Santo vai fomentando, e as coisas vão mudando na sua vida. Amém? Então devemos ter disciplina. E o rei, vendo todas essas características na vida de Daniel, o que aconteceu? O rei não pôde fazer nada. Nada que estava ao alcance da sua autoridade. Muitas das vezes, irmãos, você quer clamar ao presidente da república, você quer clamar a um juiz, a um delegado, e ele olha para você com toda a autoridade, com toda a riqueza, com todo o dinheiro, e ele fala para você: eu não posso fazer nada. Mas aí, os guardas pegam Daniel, amarram e o jogam na cova dos leões. E para ficar legal, colocam uma pedra lá, gigantesca, o qual homem nenhum poderia soltar. Amados, o homem caiu na cova do leão amarrado. Ele não pôde nem dar um murro no leão. O que ele pôde fazer é ficar lá quietinho, para servir de comida. E nesse momento, amados, aquele rei, aquela autoridade que tinha todo o poder para constituir, para mandar, para fazer e desfazer, nada pôde fazer, porque ele mesmo não poderia ir contra a lei dele, contra a sua própria autoridade naquele momento. O que coube ao rei fazer? Depois de ver Daniel ter uma vida de dedicação, uma vida de consagração, uma vida de decisão, depois dele ter visto essas qualidades na vida de Daniel, e aonde nós não devemos ficar importunando quem não é convertido, você vai falar a palavra e deixar o Espírito Santo agir. Então o Espírito Santo de Deus, que agia sobre a vida de Daniel, agiu na vida do rei. O Daniel não precisou convencer o rei, mas o Espírito Santo foi lá e convenceu o coração do rei. E o rei, que não era crente, dobrou o seu joelho e orou pelo seu amigo. Amém? Amados, é o Espírito Santo que convence. Então o rei, está escrito aqui, aleluias, o rei dobrou o seu joelho. Deixa eu achar aqui. Quem não quiser abrir não precisa, está lá em Daniel 6,16. Então o rei ordenou que trouxessem Daniel e o lançassem na cova dos leões. Disse o rei a Daniel: o teu Deus, a quem tu continuamente serves, é ele que te livre. Ele teve que passar a bola. Ele não podia fazer mais nada, mas ele conhecia que Daniel servia um Deus que o ouvia. Então ele falou isso para o Daniel. Foi trazida a pedra e posta sobre a boca da cova. Selou o rei com seu próprio anel. E quando os seus grandes
para que nada mudasse a respeito de Daniel. Pegou o anel, devia ser uma medalha, não era um anel, era o maior que tinha, para que nada fosse mudado. Então o rei se dirigiu para o palácio e passou a noite em jejum, e não deixou de trazer à sua presença instrumentos de música, e fugiu dele o sono. Amados, o rei jejuou. Muitas das vezes, amados, é difícil você trazer uma pessoa na igreja. O rei não foi na igreja, mas o exemplo de vida de Daniel com o rei, um exemplo de oração, de integridade com Deus, fez o rei jejuar. E não satisfeito, a unção que eu acho que caiu lá no reino, no quarto dele, foi tão grande, que ele mandou chamar os levitas. Vocês vão tocar agora aqui uns louvor, porque só jejuar não vai ser o suficiente. O rei começou a clamar ao Deus que ele não servia, mas era o Deus vivo, o Deus que está sobre a sua vida, amém? Aleluias. E o que aconteceu, amados? Aconteceu que pela manhã, ao romper do dia, 6:19, levantou-se o rei e foi com pressa à cova dos leões. O rei não dormiu, fez uma vigília. Ele, além de orar e jejuar e de mandar vir os levitas, ele acabou fazendo uma vigília em prol de Daniel, amém? E o que aconteceu? Chegando-se à cova, chamou por Daniel, com voz triste. Disse o rei a Daniel: Daniel, servo do Deus vivo, dar-se-ia caso que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, tenha podido te livrar das covas dos leões, podido te livrar dos leões. Amados, em várias vezes aqui o rei fala assim: o teu Deus que continuamente tu serves. Amados, se você tiver uma vida de oração, uma constância com o Senhor, uma vida de disciplina com Deus, amados, nenhum mal vai te suceder, amém? Você pode ser lançado na cova dos leões, mas o Senhor vai te dar a vitória. E ele continua aqui, Daniel então fala. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive eternamente. Ele saudou ao rei, ele não deu a paz do Senhor para o rei, não. Ele falou: rei, vive eternamente. O meu Deus enviou o seu anjo e feriu a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi delito algum. E aí Daniel agora teve a oportunidade de se justificar. Daniel não se justificou antes. Ele justificou depois que Deus operou o seu milagre. Amados, muitas das vezes nós queremos ficar se justificando. E quem te justifica é o Senhor, amém? Quando você tem uma vida de conhecimento com Deus, quando você clama ao Senhor, Ele é a tua bandeira, Ele é teu escudo, Ele é teu baluarte, Ele vai na tua frente, te protegendo, te defendendo, amém? Foi como a viúva, a viúva não, aquela mulher, esqueci o nome dela agora, que abrigou o profeta, que mandou fazer um quartinho para o profeta. Esqueci o nome dela agora, mas lembra o nome dela, pastor Flávio? Sulamita? A Sulamita. E o profeta querendo agradar ela não precisava de nada, mas não tinha um filho. Orou a Deus e Deus deu um filho para ela. Quando o filho dela morreu, de um mal súbito, ela não reclamou com ninguém. Ela não abriu sua boca para reclamar. Ela simplesmente fechou seu quarto, nem para o marido ela disse. Ela foi lá, quando chegou perante ao profeta, que o seu moço chegou, ela nada falou para o moço. E quando chegou perante ao profeta, aí sim, ela expôs a sua causa. Ela falou: olha, o filho que você me deste, que eu não te pedi, morreu. E o profeta então vai lá, deita sobre essa criança, clama ao Senhor, ora a Deus, e Deus dá a vida para aquela criança. Amém? Amados, o seu problema é Deus que deve saber. A sua causa é Deus que vai te defender. Se você ora, se você guarda, o Senhor é contigo. Ela não precisou falar com homem nenhum. Ela precisou falar apenas com o servo do Deus Altíssimo. Amém? Então Daniel, 22, 23. Então o rei alegrou-se sobremaneira e mandou tirar Daniel da cova. Assim, tirando Daniel da cova, e nenhum dano se achou nele, porque crera no Deus, ordenou o rei
que foram trazidos aqueles homens que tinham o acusado, a Daniel, e foram lançados na cova dos leões. Ele, seus filhos e suas mulheres, e ainda nem tinham chegado no fundo da cova. Os leões se apoderaram deles e esmigalharam todos os ossos. Então o rei Dário escreveu aos povos, às nações e os homens, de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Amém? Faça um decreto pelo qual em todo o domínio do meu reino, os homens temam e tremam perante o Deus de Daniel, aleluia, que é o Deus vivo e que permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio não terá fim, aleluias. O Senhor foi exaltado através da vida de Daniel, e o Senhor vai ser exaltado através da sua vida. Mesmo que perante as dificuldades, o Senhor vai mudar a sua sorte. Quando você clama, dobra o seu joelho como Daniel fez. Busca do Senhor, o Senhor muda. O Senhor vai transformar, amados. Grandes coisas o Senhor tem para as nossas vidas. E foi baixado um decreto. E na sua família, Deus vai baixar o decreto também. Porque a tua palavra diz, a palavra do Senhor diz que crê no Senhor Jesus será salvo tu e tua casa. E o decreto já foi baixado na tua casa, que se você servir ao Senhor, todos da sua casa vão servir ao Senhor, amém? Amados, não saiam dessa palavra, porque o decreto já foi dado, mas o inimigo tenta roubar. O mundo já é do maligno, então nós temos que nos acercar, que guardar, que proteger os nossos familiares, porque a palavra do Senhor diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam, amém? Nós devemos estar sempre com o Senhor em primeiro lugar. Não adianta você querer constituir uma vida sem Deus. É inútil você trabalhar. Aleluias. Nós temos que ter um novo entendimento sobre a oração. A oração, amados, ela é alimento. A oração, ela nos sustenta. O mundo hoje, amados, está uma perdição total. Está difícil. Está muito difícil, a humanidade se esfriou e a palavra diz que no fim dos tempos o amor se esfriaria. Isso é um sinal da volta de Cristo. Glória a Deus por isso, porque nós vamos nos encontrar com Ele. Mas muitos ficarão, amados, o amor está se esfriando. Agora, não abaixaram a lei da menoridade, uma vergonha. Porque eles estão aproveitando, os menores estão aproveitando disso para matar, para roubar, para destruir famílias. O diabo está usando disso aí. E usando muitos meninos e meninas como cavalos aí do diabo para poder propagar o mal sobre o nosso Brasil. Então, amados, quando nós nos alimentamos, quando nós temos as nossas porções diárias, Daniel aqui se alimentava 3 vezes ao dia. Quantas vezes você se alimenta por dia, amados? Eu sei que muitas das vezes nós pegamos o carro e mal oramos dentro do carro, mas não é isso que o Senhor quer, porque antes de você levantar, você escova os dentes. Você toma o seu café, penteia o seu cabelo, ninguém sai sem escovar o dente. Por que você não sai de casa também sem orar? Por que você não ora antes de sair? Nós temos que dobrar nosso joelho, que seja 1 minuto. Você escova os dentes em 1 minuto? Ora 1 minuto. Muitas das vezes você olha no celular antes de sair de casa para ver as mensagens, mas não lê uma mensagem bíblica, não lê versículo. Amados, nós temos que nos alimentar na nossa casa, nos alimentar vindo nas quartas, nos domingos, nas atividades dos seus ministérios, nos alimentar compartilhando a palavra do Senhor um com o outro. Você já viu quanto que a gente se encontra? É igual briga de cão com gato, é difícil separar. Porque começa a falar de Deus, e se alguém não falar assim, ó, vamos parar, irmão, porque está dando a hora, ninguém vai embora. Porque falar de Deus, amados, é maravilhoso. O assunto vai surgindo, o Espírito Santo vai fomentando, a gente vai aprendendo. É bom demais, meus queridos. Isso tem que ser uma constância em nossas vidas. E a receita para que nós venhamos ficar fortes, cada vez mais fortes, ter uma vida saudável, uma vida espiritual saudável, é oração e leitura da palavra. Não tem como você fugir disso, amados. Tem que orar e ler a palavra. Uma pitada de jejum, muita oração e muita leitura. Quem ora, quem consegue jejuar muito, melhor ainda. Outros não conseguem. Amém? Porque se você não tomar esse remédio, vou passar a receita.
É cristocilina, oracilina com cristomicina. Alguém já tomou essa injeção? Se você não tomou, você vai tomar hoje. Oracilina e cristomicina. Se você não tomar essa injeção, amados, de oração, de devoção ao Senhor, de Cristo na sua vida, você vai andar com anemia espiritual. Você vai ser aquele crente dodói, aquele crente que está sempre pedindo oração. Não é pecado pedir oração, amados. A Bíblia fala que nós devemos procurar os presbíteros, os pastores, para interceder por nós, para orar. Mas, amados, muita coisa você pode resolver em sua casa, você pode resolver na rua. Se você tem intimidade com Deus, se você não é doente espiritual, você dobra o seu joelho e o Senhor opera na sua vida, amém? Porque quando você é amigo de Deus, Ele está sempre ali disposto a te ouvir. E quais são os resultados de uma vida de oração? Uma vida de oração, amados, no natural, ele te traz maturidade. Porque cada vez que você ora, mais você aprende, mais você desenvolve relacionamento com Deus, mais você tem domínio próprio, mais você tem concentração, mais você tem paciência, mais você tem serenidade, melhora os relacionamentos. Ah, mas isso é milagre. Não é milagre não, amados. Isso são os frutos do Espírito Santo. A Bíblia fala que nós temos que se buscar com zelo os melhores dons. Nós devemos pedir, clamar ao Senhor os frutos do Espírito Santo. Amor, benignidade, mansidão, domínio próprio. Por quê, amados? Quando nós andamos com o dom da palavra, com a bola da vez, que é Jesus Cristo, as coisas ruins vão saindo de nós. O nosso linguajar vai modificando. O velho homem vai morrendo. Ah, mas eu sou nervoso, né? Eu sou um pouquinho nervoso às vezes. O Senhor vai tratando, amados. O Senhor às vezes não trata de imediato, mas Ele vai falar para você. Você sabe, você viu se você agiu certo? Você acha que você está certo? Eu estou nesse negócio que você fez aí? E aí, amados, se você é filho de Deus, se você crê no Senhor Jesus, o Espírito Santo vai te lembrar. E você vai se arrepender, vai pedir perdão, se foi para alguém, ou perdão a Deus. E o Senhor vai te perdoar, porque Ele está aí para isso. Ele é um Deus de amor, Ele está aí para te perdoar. Se Ele não fosse te perdoar, amados, Ele não tinha mandado o seu Filho para morrer numa cruz, para te dar libertação, para salvar você dos seus pecados. Glória a Deus. Amados, muitas das vezes não prosperamos, porque não temos uma vida de constância com o Senhor, de oração com Deus. Ah, então eu sou pobre porque eu não tenho vida de oração. Não é isso, amados. Deus pode te prosperar financeiramente. Mas muitas das vezes você não tem dinheiro, mas você tem uma vida estabilizada. Você tem a sua comidinha todo dia lá. Você consegue dar o seu passeio quando necessário. Você tem condições de ir ao médico. Amados, prosperidade não é só ter dinheiro. Quando as pessoas olham para você, e você tem uma palavra para dar, você é rico na palavra do Senhor, amados, não tem preço. Porque o que você está fazendo aqui na terra, para o pequenino, para o próximo, você vai receber lá no céu. Amados, o caixão não tem gaveta, então não adianta você querer guardar muito dinheiro não. Mas o que você planta no reino de Deus, palavra, oração, jejum, sabedoria, acolhimento, um abraço, um aperto de mão. Amados, quando você chegar lá em cima, você chegar lá no banco espiritual e puxar seu extrato, você vai olhar lá e falar, oh, eu não sabia que eu era tão rico assim, amém? Então, queridos, nós temos que investir no reino de Deus. E a Bíblia fala que o reino de Deus não é comida, não é bebida, amém? Nós temos que orar, jejuar, estar sempre diante de Deus, para que as coisas venham fluir na nossa vida. Mas a Bíblia também fala que as demais coisas vão ser acrescentadas quando você busca o Senhor em primeiro lugar. Então o Senhor vai te dar alegria, vai te dar felicidade, vai dar aquilo que você deseja, amém? Se você está apto para receber, o Senhor vai te dar. E amados, segundo, resultado de uma vida de oração. Primeiro, natural, eu falei, né, que é a maturidade, o crescimento, a constância, é uma mudança. As pessoas olham para você e falam, nossa, você mudou, você é diferente. Você é crente, você é cristão, você é evangélico? Sou. Ah, estou passando por isso, por isso.
Aí você, vou pedir para o pastor ligar para você. Não, amados, a hora que a pessoa falar, estou passando por isso, fala assim, a palavra do Senhor diz lá no versículo tal, capítulo tal, que se você fizer assim, assim, assado, Deus vai operar na sua vida. Pronto. Glória a Deus, é isso que o Senhor quer, que nós levemos a palavra. Segundo espiritual, amados, Daniel, devido à inveja de muitos que ali estavam, foi jogado à cova dos leões. Então, quando você tem uma vida espiritual com Deus, o Senhor, Ele te livra. Ele vai te dar o livramento. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Daniel mesmo, 10:4. Quem está com o dedinho aí, é só adiantar um pouquinho. Daniel 10, versículo 4. Aleluias. Todos acharam? Diz assim: no dia 24 do primeiro mês, estava eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis que no meio, eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz, o seu corpo era como um berilo, e o seu rosto era como um relâmpago, os seus olhos eram como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a sua voz era como de trovão, estrondante de muita gente. Só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, com o rosto em terra. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os seus pés, porque perdão, amados, a leitura está fraca hoje. Porque eis que sou enviado ao falar contigo esta palavra, e me pus de pé tremendo. Então me disse: não temais, Daniel, porque desde o primeiro dia aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante a Deus. Foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive a vitória sobre os reis da Pérsia. Somente até aí, amados. Quando você teme ao Senhor, você busca o Senhor. Daniel aqui, amados, ele teve uma visão. E quando ele teve essa visão, um anjo do Senhor se aproximou dele. E aqueles que estavam perto deles não puderam ver nem ouvir, mas sentiram a presença e fugiram. Daniel, ele tinha feito uma oração, amados. Havia 21 dias que Daniel vinha clamando por uma situação. E muitas das vezes você clama ao Senhor e não vê a resposta. Você fala: Senhor, eu oro e não vem a resposta. Eu quero te dizer, amados, que assim como Daniel, o Senhor já liberou a tua petição. Ele já liberou a bênção para a sua vida, amém? Mas, meus queridos, olha só o que aconteceu no mundo espiritual. O anjo fala a Daniel: Daniel, desde o primeiro dia que você suplicou, que você se pôs a orar, o Senhor liberou a bênção para você, e o anjo vinha trazendo. Só que, amados, houve uma batalha espiritual nas regiões celestes, que duraram 21 dias. 21 dias, amados. Levou 21 dias, Deus já tinha liberado a bênção instantaneamente. Quando ele dobrou o joelho, a bênção foi liberada. Ele demorou 21 dias. Muitas das vezes, amados, a bênção na sua vida demora 1 mês, 2 meses, 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos. Daniel tinha uma vida de constância com o Senhor, uma vida de oração, uma vida íntegra. E muitas das vezes nós não temos uma vida como Daniel tinha. Levou 21 dias para chegar à bênção. Então, amados, nós temos que vigiar, nós temos que orar, que clamar.
Mas o Senhor mandou o anjo trazer. E amado, se você continuar lendo, você vai ver que a batalha foi tão grande, que o anjo que o Senhor mandou, ele não conseguiu vencer o combate. Ele estava ainda fadigado. 21 dias de luta, provavelmente ele ia vencer, mas talvez com 40, com 50, ninguém sabe. Ele estava ali lutando. E o Senhor teve que mandar então o anjo Miguel para ajudá-lo a lutar. E quando Miguel chegou então, aí ele conseguiu romper aquela luta, aquela guerra espiritual, aquela região que ele estava. E chegou até Daniel. Amados, olha aqui como Daniel estava. Daniel orou, fez um jejum, clamou ao Senhor por uma determinada situação. E aqui a gente leu aqui que Daniel estava desfalecido. Muitas das vezes nós estamos desfalecidos, desfigurados. A palavra está dizendo aqui. Não havia força sobre eles e muitas vezes não há força sobre você. Mas quando o Senhor desce, quando o anjo do Senhor vem sobre a sua vida, o anjo vem e toca em você. E ele te põe de pé. Ele te põe apto a ouvir. Ele unge os seus lábios para falar. Ele unge os seus ouvidos a ouvir. Ele abre a sua mente e o seu entendimento. Amados, então nós temos que ter uma vida de oração. Porque a nossa luta não é contra sangue nem contra carne, e sim contra principados e potestades, contra os príncipes dos mal na região celeste. Eu não tenho que travar uma batalha com o irmão que eu estou vendo. Eu tenho que travar uma batalha com aquilo que acontece através da vida do irmão. Às vezes você fala, não suporta essa pessoa. Amados, não é que você não suporta a pessoa. Você não está suportando aquele principado, aquela potestade que está atuando na vida daquela pessoa. Então você não tem que entrar em conflito, amados. Você tem que dobrar o seu joelho e interceder por ela. E a batalha aqui foi muito grande. Mas para a glória do Senhor Jesus, Daniel recebeu a vitória. E você vai receber a sua vitória. Por mais, aleluias, por mais tempo que esteja demorando, amados. O Senhor já liberou. E por mais grande que seja a luta, o Senhor vai aumentar o exército. Mas a sua vitória vai chegar, porque a nossa vitória vem do Senhor, amém? Aleluias, amados. Vocês querem ter uma vida de sucesso? Quantos querem? Uma vida de oração plena com o Senhor? Quantos querem? Amém? Vai ficar para a próxima quarta-feira, em nome de Jesus, a voz do pastor já vai estar boa, vai ser ele que vai ministrar, amém? Aprendi com o pastor. Glória a Deus, queridos.